Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um cara que produziu as maiores séries que a gente assistiu na nossa infância e pré-adolescência, mas que até hoje vários rumores rondam ele e várias coisas muito controversas são ditas sobre ele. E o vídeo de hoje vai ser sobre o Dan Schneider, o produtor da Nickelodeon. Bora lá? Daniel James Schneider é um ator, produtor, escritor e empresário norte-americano que é conhecido por ter criado e produzido várias sitcoms infantis para Nickelodeon. Quem cresceu ali entre os anos 90 e os anos 2000 provavelmente conhece alguns desses programas que ele criou. Ele foi o responsável por criar iCarly, Zoey 101, Brilhante Vitória, Drake Josh e várias outras séries que foram muito grandes naquela época. Recentemente, vários rumores que ele era abusivo ou tinha comportamentos sexuais com as suas atrizes que eram menores de idade voltaram a ser comentado pelo público, né? Porque esse assunto já corre em Hollywood há muitos e muitos e muitos anos. Mas isso voltou à tona porque no dia 26 de março de 2018, a Nickelodeon decidiu não renovar o contrato com o produtor, mas segundo o comunicado feito na época, o acordo foi feito em mútuo entendimento. Então, tipo, os dois aceitaram que era melhor ele sair da Nickelodeon. E assim, nenhum desses rumores são comprovados ou tem alguma prova sobre isso, sabe? Nada passa de rumores, mas várias pessoas já comentaram sobre isso de forma anônima e vocês vão ver por aqui. E a demissão do Dan chocou muitas pessoas, porque as pessoas ficaram se perguntando o porquê que a Nickelodeon ia demitir um dos maiores produtores da emissora, assim, do nada. E as pessoas começaram a criar teorias, tipo, será que a Nickelodeon demitiu ele porque finalmente eles descobriram alguma prova dele ser abusivo ou ter comportamentos não apropriados com adolescentes e crianças e aí decidiram demitir ele? Ou será que a Nickelodeon sempre soube disso, mas decidiu ignorar? Só que aí em 2018, por causa do caso do diretor e produtor e um dos grandes figurões de Hollywood vazou, o Harvey Weinstein, e várias atrizes começaram a falar de seus abusos com outros produtores até, e aí a Nickelodeon pensou, tipo, não, eu vou demitir ele porque a gente quer que ele seja excluído dessa narrativa, já diria Taylor Swift, tipo assim, não queremos que nada, se ele for exposto, não queremos que isso acarrete no cancelamento da Nickelodeon. Será que foi isso? E para esse vídeo eu dividi as problemáticas do Dan Schneider em tópicos, porque tinham vários comportamentos estranhos que ele tinha, tanto em cena, tanto em shows dele, em cena mesmo assim, quanto no backstage. O primeiro problema e comportamento estranho que o Dan Schneider tinha era que ele poderia ter fetiches em pés. Um dos principais rumores do Dan Schneider é que ele tinha fetiches em pés. E isso pode ser visto em várias cenas de vários programas que ele produziu, em que ele botava, tipo, cenas das atrizes mostrando os pés do nada. Assim, em cenas que você fica tipo, por quê? Tipo assim, ele podia achar
que, ai, pés são engraçados, tipo, piada de heterotop, sabe? Mas, assim, continua sendo meio estranho, né? Porque a maioria, tipo, quase 100% das atrizes que ele colocava nessas situações eram menores de idade. Então, assim, será que é porque ele achava realmente que pés eram engraçados e por isso ele colocava tantas cenas de pés nas séries dele? Ou é porque ele tinha realmente um fetiche em pé e ele usava do seu comando e da sua direção e da sua criação de programas infantis para suprir esse prazer e esse fetiche, e colocava atrizes menores de idade fazendo isso. E além das cenas que apareciam na própria série, como vocês viram aí, ele criava tipo uns sites, tipo o TheSlap.com, que ele colocava os personagens para meio que fazer tudo que vocês pedirem para mim fazer, eu vou fazer. E aí pessoas fictícias pediam algumas coisas e eles realizavam nos sites. E aí tem uma cena muito estranha da Victoria Justice passando ketchup no pé, assim, do nada. Tipo assim. Olha isso. Okay, on 3, I'm gonna... Just do it! Alright. There we go. Spread your toes, girl. Woo! I still say this is not performing! Alright. Well, let's turn on some music and make your feet dance. What? Dance is performing. But... Jiggly, yeah. Outra coisa estranha que aconteceu foi no dia 13 de setembro de 2013, onde a conta oficial da série Sam and Cat pediu para fãs enviarem fotos dos pés com a hashtag Sam and Cat Saturday. E esse foi apenas das publicações envolvendo pés em programas do Dan Schneider ou no próprio Twitter pessoal dele. Tipo assim, tem centenas de tweets dele falando sobre pés e dele pedindo foto de pé pra criança, mano. Porque Sam and Cat era uma série de criança. E você pedir pra crianças mandarem fotos do pé com a hashtag Sam and Cat Saturday escrita no pé é tipo meio doente. Durante o mesmo ano, 2013, um usuário do Reddit fez um post falando sobre como o Dan Schneider era um dos maiores criadores, produtores, diretores de sitcoms infantis nos últimos 30 anos. Tipo, ele era um dos maiores nos últimos 30 anos. E aí, um outro usuário comentou nessa postagem falando assim, que ele cresceu em Los Angeles e que ele fez pontas no The Amanda Show várias vezes e que uma vez o Dan Schneider deu $100 pra ele para que ele pudesse fazer cócegas no pé desse usuário. E aí, tipo, as pessoas começaram a ficar curiosas nos comentários e falou, meu filho, conta a fofoca completa. Fofoca contada pela metade mata fofoqueiro, entendeu? Então, por favor, conte a fofoca completa. E aí ele disse assim: para encurtar uma história estranha, entre as gravações, Dan me perguntou se eu tinha cócegas. E eu disse que não. Então ele apostou $100 que poderia me fazer cócegas. Eu estava esperando que ele chegasse e me fizesse cócegas debaixo do braço ou algo assim. Mas ele me levou para o escritório. Eu basicamente fui pago para receber massagens nos pés e muitos elogios. E aí, logo depois disso, a conta desse usuário foi apagada e até hoje a gente não sabe quem era
quantos anos essa pessoa tinha e se essa história realmente foi verdade. Um canal no YouTube chamado Revenge of the Sis já fez vários vídeos falando mal do Dan Schneider, e em um dos podcasts que eles estavam fazendo, eles receberam uma ligação anônima de uma pessoa falando que fez um teste para participar de um programa do Dan Schneider, e ela falou basicamente isso aqui, ó. So in 1997, I was discovered in a mall, basically we would go on auditions just to different places, and eventually I got a manager and an agent who would send me on audition calls for, like little things like commercials and everything. And then as I started growing in my career, in 2007, my agent contacted me and my family about possibly getting a good Nickelodeon gig. And we flew out to LA for this audition. And when we got there, it was a bunch of kids, probably like 200 kids. And then these random agents hand-selected specific kids that they liked or, showed some charisma. And then once about 40 kids were selected, we were then told to take off our shoes and that we were each going to go into a room to show the producer, who is Dan Schneider, the tapes to see who we would want on the show. And of course, we always ask, like, oh, what do we have to do? Like, what would you like us to be doing once we're in there? And my agent told me, he's like, it's going to be like he's like, you got to just take off your shoes, just like run around in front of the camera, talk about how much you love being barefoot. And at the time, even, it was like, okay, that's weird, but I didn't think anything of it because I was still young. Right. My mom kind of looked around and was like, this is wrong. There's just something really wrong about this. E por causa da mãe dessa menina que tirou ela das audições, essa menina foi colocada na lista negra do show business. Porque a mãe queria proteger a menina. Ai, show business, quão escroto você é. Sério, não dá, não dá. E agora vamos pro próximo tópico, que é, acho que um dos mais revoltantes, assim. O abuso sexual / comportamento abusivo do Dan Schneider nas gravações. Tem várias fotos do Dan Schneider sendo bem pegajoso com as suas atrizes menores de idade e algumas até, tipo, crianças, assim. E em algumas fotos a gente pode perceber que ele tá com umas mãos ali nos lugares que ele não deveria estar, então umas são mais perceptíveis que outras. E em algumas fotos, algumas atrizes parecem estar bem desconfortáveis. A Alexa Nikolas, ela participou de Zoey 101 e ela foi retirada, se eu não me engano, na primeira temporada, por um motivo que a gente pode falar depois. Eu posso fazer um vídeo só sobre ela, porque olha, tadinha dessa menina. Ela já postou no Instagram dela para que as pessoas não assistissem mais as séries do Dan Schneider, porque ele não era um homem bom e porque ele já tinha sido abusivo verbalmente com ela. E além do Dan Schneider, ela expôs os figurões da Nickelodeon. Segundo ela, existia um negócio chamado Creep Club, que era basicamente os homens, os grandes figurões da Nickelodeon, produtores, diretores, criadores de séries e tal, que abusavam de suas atrizes menores de idade. Disgusting! E além disso, nas séries do Dan Schneider são notáveis as piadinhas de duplo sentido, de cunho sexual, que ele fazia nas séries que eram pra crianças, assim, tipo... se eu não me engano, a faixa etária dessas séries eram de 10 a 12 anos, dependendo da série. Então, tinham algumas coisas bem pesadas ali que, tipo, dava pra perceber. Até eu lembro que tem uma cena em iCarly em que o Fred tá tentando
levantar a Carly pra colocar ela em cima da mesa. E, mano, essa cena sempre me deixou desconfortável, até quando eu era criança. Tipo assim, se crianças entendem, é porque é muito pesado. E muitas das cenas nas séries dele colocavam as atrizes em posições, em situações em que elas estavam sendo totalmente sexualizadas, sendo menores de idade, assim, algumas delas tinham 14 anos quando começaram as séries, então assim... Cara, é inacreditável, é só inacreditável. Como num episódio de Brilhante Vitória, onde a Cat diz que seu irmão usou um aspirador de pó e que ele não pode devolver ao dono. Tipo assim, deixando claro o porquê. One time my brother found a vacuum cleaner in our church basement. He took it home and now he keeps it in his room. Well, you should call the church and tell him he has it. Oh, they wouldn't want it back. Sim, tipo, a gente agora sendo adulta, a gente sabe o porquê. Então você botar um negócio desse pra criança, mas ainda tem coisa pior. Ainda tem coisa pior. Em iCarly, a expressão Hope Hooker foi utilizada, que é uma expressão que é literalmente usada quando um homem bate com o pênis dele em alguém. Isso tudo em programas de criança e pré-adolescentes que não deveriam estar vendo esse tipo de coisa. E além disso, ele tinha um canal no YouTube onde ele meio que gravava o backstage das séries e tal. E tem esse vídeo específico onde a Ariana Grande e a Elizabeth Gillies, elas estão, tipo, deitadas no chão do set, rindo e tal. E aí, quando ele chega, a Elizabeth percebe isso e ela ajeita o vestido da Ariana Grande, que tava um pouquinho pra cima, e, tipo, meio que pede pra Ariana levantar pra que ele não filme os peitos dela. Porque como ela estava de vestido e tava deitada assim, se ele filmasse de cima, dava pra ver os seios dela. E aí, tipo, elas levantam e tal, e elas começam a conversar com ele meio desconfortável e tal. E quando o vídeo acaba, a Elizabeth passa, tipo, pistolaça na frente da câmera, assim, meio que tipo, mano, eu não aguento mais esse homem. Alguém demite esse cara, pelo amor de Deus. Tipo isso, a Elizabeth tá putíssima como todos nós. Estava, né? E continua, com certeza. E tem até histórias de que ele convidava as atrizes pro escritório dele e ele sediava festas na piscina para um monte de criança. E outra pessoa anônima deu a seguinte entrevista do que acontecia nesses famosos bootcamps, que eram meio que acampamentos para jovens atores e atrizes. So what would happen is that your parents would send you to sort of like this camp. It was basic acting classes, and it was an opportunity for the kids to get discovered. And interestingly enough, most of the kids got discovered by the pool. They had a pool, they had like tennis courts, and I believe like it was like Megan Fox and other female celebs, and Hilary Duff was another one who got discovered there at the pool. And they would push you to do pool activities because they said that's where you have the highest chance of getting discovered. Now, what was the age range of the people that went to these at these camps? The age ranges, the ones that I was familiar with, are ages 13 to 22. Além disso, num artigo que a Kira Davis escreveu pro Red State, ela tava fazendo uma entrevista sobre o Harvey Weinstein e tal, e aí uma mulher falou
assim, completamente independente dessa história do Harvey Weinstein, eu estava conversando com uma ex-atriz mirim há mais de uma semana. Estávamos discutindo sobre o Weinstein e ela disse que em sua juventude ela trabalhou em um dos shows de Schneider muito brevemente. Ela me disse: minha amiga foi molestada por aquele homem no set. Todo mundo sabia, ninguém disse uma palavra. E é o que todo mundo desconfia, né? Que todo mundo sabe o que ele faz, mas que ele convence a Viacom, que é quem meio que patrocina os shows da Nick, pra que não falem nada. Porque eles vão continuar ganhando dinheiro mesmo, porque, né, na época, hoje em dia, como ele já foi demitido, isso não acontece mais. Não com ele, mas com outros produtores, eu acho que sim. E é meio que assim, tipo, cara, se você continuar ganhando dinheiro pra gente, você pode fazer o que você quiser, contanto que não saia a público, você pode fazer o que você quiser, só continuar ganhando dinheiro pra gente, e é isso. Em 2004, o ator e produtor Brian Peck, ele foi condenado por fazer atos obscenos com um menor de idade. Ele foi condenado a 16 meses de prisão. E documentos judiciais revelam que vários desses atos envolveram tentativas de sodomia de uma pessoa menor de 16 anos, penetração sexual por objeto estranho, compilação oral por anestesia ou substância controlada. A vítima permaneceu anônima, obviamente, para proteger a carreira dele ou dela, mas de acordo com relatos, a vítima estava envolvida no show, no programa The Amanda Show. Ela participava, ela ou ele, né, participava desse programa. Que é outra pessoa que a gente precisa falar, Amanda Bynes. Anotando. E após cumprir a sua sentença, né, de abuso de menor, o que o Brian Peck fez foi direto produzir um programa infantil, o famoso Zack Code Gêmeos em Ação. Sim, o produtor desse programa é o Brian Peck, que meses antes estava preso por abusar de menores. E assim, segundo a lei, né, ele não podia chegar perto de crianças ou adolescentes menores de idade. Só que ele produzir um show que é para crianças não significa que ele está perto de crianças. Sendo que os dois principais atores eram, tipo, eles tinham o quê? Quantos anos os dois tinham? Não sei. Tipo, uns 10, 11 anos. E o que esse cara tem a ver com Dan Schneider? Vocês devem estar se perguntando aí do outro lado da tela. Bem, o que tem a ver com Dan Schneider é que num artigo publicado com o título Groomed to be All That, que é Preparado para Ser Tudo Isso, publicado em 2002, foi revelado que o Dan Schneider e o Brian Peck sediavam um campo de treinamento de comédia para estrelas infantis da Nickelodeon, onde eles foram supostamente separados dos pais. Tipo assim, os pais não podiam ir nesse campo. Ficava o Dan Schneider e vários adultos acompanhados de várias crianças. Eu só fico lembrando daquela cena dele com a Amanda Bynes na piscina, mano. Hi, welcome to my exclusive. Today my special guest is the executive producer of The Amanda Show, Dan Schneider. Hi. Now, you're the executive producer of the show. Yes, I'm the executive producer and the head writer. You actually wrote the words we're saying to each other right now. Yes, I wrote this whole conversation that we're having right now. Since you're the executive Give producer, me an IC. Give me an IC before since you're the executive producer. I see. Tipo, é o que eu falei. Agora você imagina um cara que foi preso por assediar e estuprar uma pessoa menor de idade, sediar um campo, um acampamento só pra crianças. E logo depois de ser solto, foi trabalhar num programa que envolvia crianças, que era pra crianças. Tipo assim, mano. Ai. E sabe qual é o pior? Quando ele foi perguntado sobre isso, se ele tinha alguma coisa a dizer, ele falou: não,
eu não tenho nada a dizer. Realmente, não tenho nada a dizer. Esse foi Brian Peck, que deveria estar na cadeia até hoje, mas como é influente ficou apenas 16 meses. O próximo tópico agora é os problemas de raiva do Dan Schneider. A gente já percebeu que ele não é uma pessoa muito controlada, né? Não consegue controlar nada, pelo visto. Não consegue controlar nada esse homem. De acordo com o site Deadline.com, o Dan era conhecido por ter problemas com seu temperamento. Durante um encontro com os executivos da Nickelodeon, Dan foi avisado que seu programa Game Shakers não seria renovado para uma 4ª temporada, deixando-o com um final sem resposta. Também foi dito que o novo programa Cousins for Life iria mudar para o mesmo estúdio, que todos os programas de Dan Schneider foram exclusivamente produzidos por anos. E aí, Dan não ficou feliz por ter que começar a compartilhar lugar naquele momento. Fontes dizem que Schneider se opôs à perspectiva de ter que dividir o escritório e o espaço de produção com um show não tão grande quanto os dele. Além disso, uma investigação da Viacom CBS descobriu que o Dan Schneider estava supostamente gritando e fazendo birras, além de enviar e-mails e textos irritados para atores mirins fora do horário de trabalho. E ele também teria pedido massagens nos ombros e pescoço. Abordando as acusações, o produtor disse ao The New York Times que ele nunca interagiu com atores de forma alguma, enviando mensagens de texto ou de outra forma que deveria deixar alguém desconfortável. A gente acredita em você, Dan. Essas fotos aqui não são, não. Você não tá interagindo com pessoas de maneiras desconfortáveis, não. Não. Tá bem zaço. Você é um homem de, sei lá quantos anos você tinha na época, 40 e poucos, e umas crianças de 11 anos. Você interagindo assim com as crianças, tudo certo. Nada desconfortável. Tudo permitido por lei. E aí, pra esse mesmo artigo, né, essa entrevista que ele deu pro The New York Times, ele ainda falou assim: eu não poderia e não teria as amizades de longo prazo e a lealdade contínua de tantas pessoas respeitáveis se tivesse maltratado meus atores de qualquer idade, especialmente menores. Disse ele, chamando a controvérsia sobre as fotos dos pés ridículo. Schneider afirmou que se alguém com quem trabalhasse ao longo dos anos o viu como difícil, foi por causa dos altos padrões que ele mantinha em seu trabalho. O produtor de longa data admitiu, no entanto, que ele pode ter sido um pouco duro demais. Ao longo dos anos, cresci e amadureci como produtor e líder, disse Schneider. Tenho certeza de que estou melhor e mais gentil na comunicação hoje. O New York Times conversou com pessoas do passado do Dan Schneider, além do produtor, para essa entrevista de julho de 2021. E uma dessas pessoas foi o Arthur Grandstein, que é escritor e produtor que trabalhou com o Schneider em 4 programas diferentes. Ele relembrou o estresse de sua parceria. O Arthur disse assim: Schneider poderia ser generoso e validador, e era emocionante estar em torno de seu talento e paixão por criar entretenimento. Mas ele também era excessivamente exigente, controlador, depreciativo e vingativo, com um desrespeito intencional por limites ou adequação ao local de trabalho. O próximo tópico agora é a filha da Jamie Lynn Spears. Sim, a irmã da Britney Spears, que fez Zoey 101. Talvez seja a alegação mais absurda contra o Dan Schneider, mas dizem que ele pode ser o pai da filha da Jamie Lynn. Sim. Olha aí as comparações. As pessoas se baseiam muito nessas fotos porque eles se parecem, têm os olhos parecidos, eles têm esse negócio aqui perto da boca, eu não sei o que é, que são parecidos, e aí todo mundo compara eles. A Jamie Lynn, como vocês sabem, era protagonista de Zoey 101, ela fazia a Zoey do 101. E ela acabou ficando grávida quando ela tinha 16 anos, e foi por isso
que a série foi cancelada. Só que aí o Crazy Days and Nights, que é um blog de fofocas escrito por uma pessoa anônima chamada NT, ou NT, como vocês quiserem chamar, que se diz um autoproclamado advogado de entretenimento discado. E ele faz isso anonimamente, então ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe se ele realmente tem essas profissões aí, ele é advogado e tal, e ninguém sabe se o que ele fala é verdade. Mas assim, esse NT supostamente foi capaz de prever os escândalos mais estrondosos de Hollywood, tipo o caso do Harvey Weinstein, o caso do Kevin Spacey, por aí vai. Então assim, ou ele é vidente, ou ele tem suas fontes aí. Não sabemos. Porque assim, ele conseguiu desvendar, ele sabia dessas histórias muito antes da mídia saber disso e divulgar isso. Porque assim, a mídia sabe das coisas muito antes do que elas divulgam. Isso a gente sabe, tanto no caso do Harvey Weinstein, era pra ter sido divulgado, se eu não me engano, em 2010. Só que aí, grandes atores que trabalhavam com ele, e ele e o irmão dele, né, ligaram pro The New York Times e pediram pra cancelar a matéria. E aí o pessoal segue e fez, senão eles iam acabar com a vida do pessoal lá do The New York Times, tá? Então assim, ele conseguiu saber disso muito antes da mídia revelar. Então assim, ou ele é vidente ou ele realmente tem fonte. Então assim, não dá pra saber se isso é 100% verdade. Mas o The Daily Beast acha que sim, que é o pessoal lá que comenta. Eles acham que é. Independente disso, assim, houve um post interessante, vamos dizer assim, que o NT publicou em outubro de 2007, e esse post dizia assim: eu nem sei como você define que lista é alguém quando eles estão em algum show de conjunto assistido por adolescentes e pré-adolescentes. Então vá pra cima e faça dela uma mulher. Engravidá-la é o que está fazendo com que os produtores tenham um ataque cardíaco, porque eles realmente não precisam de mais escândalos. Mas espere, há mais. Um dos produtores que tem idade suficiente para ser seu avô não deveria estar tendo um ataque cardíaco por causa do choque, porque foi ele que a engravidou. Novos namorados estão se formando enquanto falamos. E aí, em dezembro de 2007, 2 meses depois que esse post foi feito, a Jamie Lynn afirmou que o filho era do namorado dela na época, que era o Casey Aldridge. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, só tem gente com nome difícil. Outra postagem desse blog dizia assim: então, acontece que Jamie Lynn Spears não foi a única pessoa com quem nosso produtor teve um caso. Não era ninguém do programa de Jamie. Aconteceu que ele criou o hábito de fazer a mesma coisa no passado com vários outros pré-adolescentes, não necessariamente engravidando, exceto por uma exceção muito grande. Na maioria das vezes, nosso produtor apenas fazia avanços nas estrelas menores dos programas em que ele trabalhou. Mas na outra vez em que engravidou alguém, foi alguém que é uma estrela muito maior que Jamie Lynn era ou é. Neste caso, a atriz fez um aborto e ganhou uma boa quantia em dinheiro do produtor. Tudo foi abafado porque o show estava ganhando muito dinheiro. E muitas pessoas nos comentários acreditam que essa grande atriz era Amanda Bynes. Mas assim, não tem nenhuma prova, mas o pessoal acha que pode ser a Amanda Bynes. O que vocês acham? Eu acho que eu não duvido de nada, tá? Até porque a Amanda Bynes teve uns problemas aí, ela disse que não podia engravidar e tal. Então assim, eu não duvido, tá? Isso é uma coisa que eu não faço é duvidar. Agora vamos falar sobre o blog Crazy Days and Nights, que os visitantes do site, eles podem criar uma conta, um usuário, e comentar. Na maioria das vezes eles ficam tentando adivinhar de quem o NT tá falando naquela notícia. Então a maioria deles fazem isso. Só que tem
um que meio que se destoou disso aí, vamos dizer assim. Um desses usuários tinha o nome de Him, com 4 M's. E o pessoal acredita que essa pessoa seja o Robert Downey Jr. Sim, o Homem de Ferro. E por que diabos as pessoas começaram a achar que esse tal de Him era o Robert Downey Jr.? Porque assim, a maioria das pessoas chegou a essa conclusão porque ele revelou que ele já teve vários problemas na sua adolescência e na sua juventude e que ele meio que acabou com a sua carreira em Hollywood na época, porque ele era um garoto muito problemático e o Robert Downey Jr. foi preso várias vezes. E ele também listou algumas celebridades de que ele era amigo. E nessa lista de amigos estavam inclusos o Jon Favreau, não sei como se pronuncia esse nome, que é o diretor de Homem de Ferro, o Guy Ritchie, que é o diretor de Sherlock Holmes, o David Keller, que é o criador de Ally McBeal, o John Hughes, diretor de Strange Science, Natasha Gregson Wagner, que atuou em Duas Garotas e um Cara, Brian Lord, agente do Robert Downey Jr., Tommy Lee Jones, o diretor de Us Marshals, Susanna Hoffs, ela estava envolvida na trilha sonora do Less Than Zero, Steve Martin, que atuou em Bowfinger, Rachel McAdams, que atuou em Sherlock Holmes, Molly Ringwald, que atuou em The Pickup Artist, e Miranda Cosgrove, que ele encontrou uma vez no Kids' Choice Awards, e a Susan Downey, que é a esposa dele. Então assim, o pessoal focou nessa parte aí. Só que assim, a lista completa das celebridades tinha umas pessoas que assim, o pessoal não conseguiu ligar com o Robert Downey Jr., tipo o Neil Patrick Harris e o Jon Hamm. Tipo, não tem ligação entre eles dois com o Robert Downey Jr. Só que eu acho que as pessoas, tipo, ignoraram. Vamos ignorar esse pessoal aqui, vai que eles são amigos no privado, a gente não sabe. E vamos focar na parte de quem ele é amigo. Tem foto deles juntos e que eles trabalharam juntos, então vamos focar nessa parte. E aí o pessoal acha que é o Robert Downey Jr. E ele fez um comentário uma vez nesse blog. Ele disse assim: ele é um monstro, o pior predador vivo. E se você pergunta por que ninguém vai confrontá-lo ou acusá-lo, ele está no comando de vários hit shows para Nick, que arrecada oceanos de dinheiro, dezenas de milhões de dólares multiplicados por muitos anos e muitos shows, sem mencionar seus royalties de merchandising. Então, a Viacom Nick o avisa para esfriá-lo depois de pagar por seus malditos advogados. E os pais? Nenhum pai de adolescente que colocou seu filho no centro das atenções desde o nascimento vai cruzá-lo e arriscar o suicídio da carreira e perda de receita, e resíduos e carreira futura. Não importa o quão ruim seja para a criança, especialmente se houver vários atores infantis na família. E os agentes das crianças também são cúmplices. Basta perguntar à família Spears. Muitos acordos são pagos com as contas da Viacom, que é essa empresa que praticamente banca a Nickelodeon. Então, complicado. E essa pessoa também é uma pessoa que deve ter muitos contatos. Então, com certeza, é uma pessoa famosinha aí. Ou uma pessoa que é amigo de alguém famoso. E agora, o último tópico é partidas e as consequências. Em 26 de março de 2018, como eu já disse, o Dan Schneider foi demitido da Nickelodeon, né? Eles se separaram aí, eles cortaram acordos, vamos dizer assim, cortaram contratos. E a declaração da Nickelodeon foi: após muitas conversas sobre as próximas direções e oportunidades futuras, a Nickelodeon e o nosso parceiro criativo de longa data, o Dan Schneider e a Schneider's Bakery, concordaram em não estender o acordo atual, disseram a Nickelodeon e o Dan Schneider em um comunicado conjunto ao Deadline.
Como vários projetos da Schneider's Bakery estão sendo finalizados, ambos os lados concordaram que este é o momento natural para a Nickelodeon e a Schneider's Bakery buscarem outras oportunidades e projetos. O Dan Schneider recebeu um pagamento de $7 milhões após deixar a Nickelodeon, e ele e sua esposa venderam a casa que eles moravam, que era uma casa milionária, e atualmente eles residem em Hayden Hills, na Califórnia. E aí você me pergunta, então o Dan Schneider é culpado? Algum ator ou atriz, tipo assim, culpou ele por alguma coisa, ou ele realmente abusou dos seus jovens atores e atrizes mirins? Então, a gente não tem nenhuma prova. Tipo, como deu pra perceber, não tem nenhuma prova concreta sobre o Dan Schneider ser um abusador, e todas as pessoas que falaram sobre o assunto manteram seu nome em privado, assim, sua identidade privada. Então, tipo, não querendo duvidar de ninguém, mas você não pode acreditar 100% em ninguém que não botou a cara lá e falou, tipo, isso aconteceu, sabe? Então pode ser mentira. Eu não acho que seja, mas pode ser. Mas o mais próximo que chegamos sobre se o Dan Schneider tem ou não uma boa reputação ali com o pessoal dele foi numa entrevista com Noah Munck, que fazia o Gibby em iCarly, e ele deu uma entrevista pro The Official Podcast, e aí quando perguntaram sobre o Dan Schneider, até ele ficou meio, tipo, hesitante em falar do Dan. Ele falou assim: I was sort of, I mean, if that shit went on, I'm fucking like, that's devastating to me, because I don't see him in that light, you know? So watching clips on YouTube and shit of that is like crazy. But I mean, the foot fetish shit is like, okay, bro, come on. Like, I never really noticed that when I was 15 on the show, but of course, looking in retrospect, it's like, okay. No, I don't know. No, and I never observed, like, saw anything like that or got hints of that. So it's fucking, it might be baseless rumor, but I don't want to speak. Like, what if some shit comes out? I don't want to be like on record being like, no, you know? So I have no clue. Esses rumores e acusações sobre o Dan Schneider sempre aconteceram e tal, só que ninguém tinha nenhuma prova sobre isso. Só que aí, quando a Nickelodeon e ele quebraram o contrato, foi aí que as pessoas começaram a se preocupar. As pessoas ficaram tipo, cara, será que agora a gente tem certeza que ele é realmente um abusador e foi por isso que a Nickelodeon quis quebrar contrato com ele e tal? Só que assim, eu não acho que seja por causa disso, porque eu acho que a Nick já sabia disso há muito tempo e isso não era problema pra Nick. Eu acho que o que realmente começou a incomodar a Nickelodeon foi que os programas que o Dan Schneider produzia começaram a cair o número de audiência, sabe? No ranking. Então, tipo assim, quando lançaram, eles estavam bem. Aí, tipo, os maiores episódios mais vistos estão lá em cima, e nossa. E hoje em dia, os últimos programas que ele produziu, tipo, o pessoal meio que esqueceu, sabe? Acho que por conta desse problema dele com os atores mirins, muitas pessoas começaram a boicotar mesmo de ver as séries deles. Cara, eu não vou apoiar um cara e dar dinheiro pra um cara que pode ser um abusador e um pedófilo, sabe? Então eu acho que foi por isso que a Nick preferiu cortar contratos com o Dan Schneider. Depois de sair da Nickelodeon, o Dan Schneider deu uma entrevista pro The New York Times e ele disse que tirou um tempo para cuidar de alguns problemas que ele tinha e que ele não tinha tempo de tomar conta daquilo, de melhorar aquilo, porque ele passava muito tempo trabalhando na Nick. E ele disse que agora ele tá pronto para voltar e que ele já conseguiu vender um piloto para uma grande produtora e que agora ele tá trabalhando na pré-produção desse piloto porque ele quer que futuramente isso vire uma série. E é nesse pé que estamos com o Dan Schneider, tipo, mesmo com
todas essas alegações e todos esses rumores que rondam ele, a indústria ainda prefere proteger um criminoso só pra ganhar dinheiro. Infelizmente, eu ia falar Hollywood assim, mas não é Hollywood, é qualquer grande emissora de qualquer país. Tipo, o Brasil tem isso, no México tem isso, na Espanha tem isso, em Cuba tem isso, na China tem isso, em todos os países tem isso. Tipo, eles preferem ganhar dinheiro do que proteger as pessoas que trabalham com eles. Então, é nesse pé que estamos. O Dan Schneider vai continuar trabalhando com crianças. Eu nem sei se esse piloto que ele vendeu é de programa infantil, mas provavelmente é, porque, né, são os maiores sucessos dele, são sitcoms infantis e pré-adolescentes, e pra pré-adolescente, então eu acho que é sobre isso. E é assim que vamos ficar. Um cara que é um possível pedófilo continua trabalhando em grandes emissoras. E aí quando alguém falar sobre isso e revelar a verdade, as emissoras vão fingir que ficaram chocadas e que não sabiam sobre o assunto, quando na verdade todas elas sabiam e não estavam nem aí, porque elas só queriam ganhar dinheiro. Então, infelizmente, esse foi um final revoltante. E é isso. E é por aqui que a gente termina esse vídeo. Então é isso. Se inscreva no canal, deixe seus comentários, curta o vídeo que ajuda muito. Ative o sininho de notificação para vocês receberem os próximos vídeos. Comentem aí o que vocês querem, assuntos que vocês querem para os próximos vídeos. E é isso. Tchau. E até o próximo, num sentimento de muita revolta e frustração. Beijo. Tchau.